Você já ouviu dizer que hormônios provocam câncer de mama? Eu aposto que sim. O problema é que essa ideia continua muito viva na boca de muita gente, amigas, familiares e, infelizmente, muitos profissionais de saúde. Isso tem afastado muita gente do tratamento da menopausa. A questão é que essa história tem sido profundamente revista. No vídeo de hoje, você vai entender a mudança que existe em relação ao tratamento hormonal da menopausa. E se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você vai entender de onde esse medo surgiu, quais hormônios motivaram esse medo, qual a diferença que existe da reposição hormonal de hoje para o tratamento hormonal lá do passado e o que o tratamento hormonal da menopausa de hoje traz de segurança para você. Fique comigo até o final desse conteúdo. Eu sou o Dr. Rogério Bocardo, ginecologista especializado em reposição hormonal. E eu criei esse canal aqui para levar informação clara, de qualidade, embasada em evidências científicas, sem achismo, sem modismo, o que você precisa saber para transformar a menopausa em um período em que você viva com uma qualidade de vida excelente e que você evite problemas graves. Então, antes mesmo de passar ali para o conteúdo do vídeo, você pode fazer o seguinte, você pode entrar para o grupo de mulheres que se preocupa com informação de qualidade. Para isso, é só se inscrever aqui nesse canal, ativar esse sininho aqui das notificações, que todo dia eu vou te levar um conteúdo gratuito, levando a ciência de um jeito muito fácil de ser compreendido para você escolher o melhor caminho para viver a sua vida do jeito que você sempre sonhou. Então vamos lá para o conteúdo do vídeo. Agora vamos ao que interessa. O conteúdo vai ficar muito denso a partir de agora e eu te oriento que você fique com caneta e papel na mão e anote os principais pontos desse vídeo, porque isso vai mudar a forma de como você enxerga o tratamento hormonal da menopausa e vai te ajudar demais na escolha do melhor caminho para o seu caso. Lá no ano de 2002, os americanos divulgaram um estudo que estremeceu o mundo todo, o WHI. Esse estudo avaliou mais de 27 mil mulheres na menopausa, e essas mulheres foram segmentadas em grupos diferentes. O grupo que usou hormônios e o grupo que não usou hormônios, que serviu de comparação para a análise dos resultados. Dentro do grupo que usou hormônios, existiam dois perfis diferentes de pacientes, as pacientes com útero e as pacientes sem útero. E qual que é a diferença que existe no tratamento dessas duas pacientes? Olha só, entender essa diferença vai te ajudar demais na compreensão dos resultados. Todas as pacientes na menopausa, nesse estudo que receberam hormônios, precisaram usar um tipo de estrogênio, que no caso era o estrogênio extraído da urina de éguas prenhas. É isso mesmo, como não existia o estrogênio natural, naquela época, a saída dos pesquisadores foi usar um tipo de estrogênio extraído de animais e a escolhida foi a égua. Esse é o ponto de semelhança entre os dois grupos que eu te falei aqui que usaram hormônios. A diferença é que quem tem útero precisa usar um derivado de progesterona para proteção do endométrio, aquela camada interna do útero, para que ela não engrosse, para que não sangre e que não tenha problemas. Agora, quem não tem útero vai usar somente o tipo de estrogênio que eu falei aqui, que no caso era o estrogênio equino. Então, recapitulando aqui, quem tem útero usou dois hormônios, o estrogênio equino mais uma progesterona sintética, e quem não tem útero usou só o estrogênio equino. Por que é importante você entender essa diferença? Porque depois de 5 anos, o grupo que usou os dois hormônios apresentou um risco aumentado de câncer de mama em 26%. Ou seja, usou os dois hormônios, aumentou o risco de câncer. O grupo que não usou a progesterona sintética, que usou somente o estrogênio equino, não apresentou o aumento do risco do câncer de mama. Então aqui é o primeiro ponto de conclusão que você vai ter em relação a esse estudo. O vilão dessa reposição hormonal, aliás, desse tratamento hormonal, não foi o estrogênio equino, foi quem? Esse derivado sintético da progesterona que se chama acetato de medroxiprogesterona. Por que é importante você saber qual o hormônio específico? Porque esse tipo de hormônio que foi o grande vilão da reposição hormonal lá do passado, nós nem usamos mais. Então ele foi considerado um método que não deve ser usado pelo aumento de risco, pelo seu perfil de risco
para a questão mamária. Então, esse é o primeiro ponto de conclusão desse estudo. Os hormônios utilizados naquela época eram hormônios totalmente diferentes do hormônio que você sempre teve aí no seu corpo durante a sua vida toda. E esses hormônios aplicados a um perfil de pacientes que é completamente diferente do perfil que nós tratamos hoje, porque as pacientes desse estudo tinham uma idade média superior a 60 anos. E você que me acompanha aqui no canal já sabe que a ideia é que você comece o tratamento hormonal logo nos primeiros anos. Então, primeiro, o perfil dessas pacientes de idade era muito avançado e segundo, o perfil de peso também era um perfil de peso muito maior do que aquela paciente que vem procurar o tratamento hormonal. Então, eram pacientes diferentes e eram hormônios diferentes. Agora, antes de falar as grandes diferenças que existem para o tratamento hormonal de hoje, da menopausa, é preciso você entender o que realmente acontece com a mulher antes da menopausa, para você entender a ciência exata. Quando você está lá na sua idade fértil, que geralmente compreende o período dos 12 aos 50 anos de idade, o seu ovário produz hormônios naturais em cada ciclo ovulatório. Você tem o estrogênio, que o principal deles é o estradiol, é o estrogênio mais potente da mulher. Você tem a progesterona, que em cada ciclo ovulatório também é produzida junto com o estradiol. Então você está percebendo que esses dois hormônios são hormônios naturais que fazem parte da sua vida, que fazem parte da vida de absolutamente todas as mulheres. Toda mulher, para ter o corpo feminino, para ter mama desenvolvida, a distribuição de musculatura, enfim, as características sexuais femininas, precisa desses hormônios naturais, o estrogênio, a progesterona e é claro que nós temos o outro aqui também que temos falado muito, a testosterona. O que acontece na menopausa é que com a chegada desse período, os seus ovários param de produzir esses hormônios tão importantes para a sua vida. Estradiol, progesterona caem para um nível próximo de zero. A testosterona, que é produzida tanto por ovário quanto pela suprarrenal, também vai caindo ao longo do tempo. A testosterona tem uma queda mais gradual, só que a grande queda que você vai perceber aqui é do estradiol e da progesterona. Caíram esses hormônios, foram para um nível zero. O que acontece? Você para de menstruar. Após um ano de ausência de menstruação, a gente já começa a falar o termo menopausa e aí aqueles sinais e sintomas tão temidos aparecem. Não é só onda de calor, como eu sempre comento aqui, você vai sofrer com outras questões, como por exemplo, perda de massa óssea, perda de colágeno, alteração no sono, humor, memória, queixas relacionadas a libido e secura vaginal e, claro, aquelas alterações tão indesejadas no seu corpo, como o aumento de peso, o aumento de gordura visceral e o grande vilão da menopausa, que é aquilo que eu sempre digo, a piora do risco cardiovascular. Esse é o pior dos problemas da menopausa. Então, como você percebeu, a menopausa chega com tudo, te dá um grande estrago e aí você precisa procurar um tratamento hormonal. Mas você tem aquela ideia de que foi passada para você, que lá no passado um estudo mostrou um aumento do risco do câncer de mama e naturalmente você fica com medo. Me conte aqui nos comentários qual o seu maior medo em relação à reposição hormonal. Pode escrever que eu vou ler e me conte também a cidade de onde você está falando, que eu gosto de saber de que parte desse país as pessoas mais se cuidam em relação à menopausa. Voltando aqui, você precisa do tratamento, mas tem aquele medo que foi plantado dentro de você por conta de estudos lá do passado. Mas se eu te disser que a história mudou, e agora eu vou te dizer o que aconteceu de diferente, você vai entender que lá no passado eram usados os estrogênios equinos e um tipo de progesterona sintética que foi a grande vilã para a mama. Foi isso que eu disse em relação àquele estudo, não foi? E o tratamento hormonal de hoje? Olha só como que a coisa mudou. Em vez do estrogênio que era extraído de éguas prenhas, hoje você vai usar o estradiol. Lembra que eu falei? Em cada ovulação o seu corpo produz estradiol? Esse é o hormônio que predomina na reposição hormonal e é ele que é utilizado para tratar os seus sintomas de menopausa. E veja só o que eu vou te mostrar aqui. O estradiol, que é o mesmo hormônio que você sempre teve, é utilizado para você em um nível baixo e constante, corresponde a aproximadamente 10% do volume que você produzia em cada ovulação e menos de 0,5% em relação ao volume que uma gestante tem. Aqui é o primeiro ponto que eu vou te fazer para questionar aquela visão do passado.
Se o estradiol, que é o hormônio da reposição utilizado hoje, provocasse câncer de mama, quem é que teria câncer de mama? Se você pensou aí, a gestante, acertou. Se isso fosse verdade, quem teria câncer de mama seria a gestante, porque a gestante está cheia de estradiol, e não a mulher com 60 anos de idade, onde é o pico da doença do câncer de mama. Então esse é o primeiro ponto. O estradiol utilizado na reposição hormonal de hoje nunca provocou, não provoca e nunca vai provocar câncer de mama. Então quando você vê esse nome lá na caixinha, vê esse nome na receita, estradiol, fique tranquila, que é o hormônio da mulher, é o hormônio natural e não aumenta o risco de câncer de mama. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Aquele grande vilão que existia lá em relação à reposição hormonal do passado, que era um derivado sintético da progesterona, chamado medroxiprogesterona, não é mais utilizada nas preparações de hoje. Hoje, quando você vai usar a progesterona, e lembrando aqui que a progesterona é indicada para toda mulher com útero, para proteção endometrial. Quando você usa a progesterona, ou você usa a progesterona natural, biológica, que tem um perfil de segurança imenso, ou você usa um derivado sintético da progesterona com um perfil biológico totalmente diferente daquilo que foi usado no passado. Exemplos aqui, a de hidrogesterona, a drospirenona, a norethisterona, todos derivados muito mais seguros do que aquilo que era usado no passado. E por isso o perfil de risco da reposição hormonal mudou completamente, como você pode observar. A progesterona natural e muitos dos derivados sintéticos têm estudos mostrando que sequer aumenta o risco do câncer de mama. É isso que eu estou te dizendo. Olha a diferença que existe para aquilo que a gente pensa hoje, para aquilo que era pensado lá no passado. Dentro desse vídeo aqui, como você está percebendo, é um conteúdo muito denso, muito cheio de informação, que é do desconhecimento, inclusive de muitos profissionais. Você está aprendendo que a reposição de hoje é muito diferente daquilo que você já viu no passado. Se você até hoje tinha esse medo em relação ao uso de hormônios, eu quero que você mude a sua ideia, porque a reposição de hoje não é só tratar o seu sintoma, não é só falar que tem um perfil de risco muito melhor do que existia lá no passado. Eu estou falando para você de um tratamento que pode reduzir o risco de infarto em 52%. É isso mesmo, eu estou falando aqui de reduzir pela metade a principal causa de morte que existe na mulher. E olha só, quando você começa a reposição dentro dos primeiros 10 anos de menopausa, você pode ter uma redução do risco de mortalidade global. Você vai perceber que a reposição hormonal de hoje reduz o risco de mortalidade em até 30%. Então não é apenas sobre viver melhor, é sobre viver melhor e viver mais. E para isso, você que se encontra na menopausa, precisa procurar um médico especialista para discutir essas questões que eu citei aqui durante esse vídeo e para entender que a reposição hormonal não é só tratar sintoma, é mudar a qualidade e aumentar a quantidade de vida. Então não fique aí parada, porque menopausa não é uma sentença de sofrimento, é um período que com auxílio você pode viver daquela forma que você sempre sonhou. E se você gostou desse conteúdo, é claro, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, aquilo que você achou desse conteúdo e já mande esse vídeo para aquela sua amiga que ainda tem medo de usar hormônios, porque ela precisa entender que a reposição hormonal mudou e que o tratamento da menopausa vai muito além do que tratar apenas sintomas. Vamos nessa corrente do bem de levar informação de qualidade para todo mundo que precisa. Você sabe que pode contar comigo, eu te espero no próximo vídeo, porque a informação correta vale ouro e pode sim mudar a sua vida. Até breve!